Bom, pessoal, hoje eu quero continuar a nossa conversa sobre crescer. E eu vim pensando nessa temática já há um bom tempo, porque, como eu disse no primeiro domingo dessa série, nós evangélicos, cristãos, somos a religião majoritária do Brasil. Não tem nenhum outro grupo religioso que chegue sequer perto do grupo de cristãos, evangélicos e católicos. Só que, no entanto, o fato da fé ter uma extensão longa não significa que ela tem profundidade. Uma coisa é a dimensão do que a gente pode fazer. Outra coisa é a profundidade, a qualidade da nossa fé. E como disse o John Stott, que eu sempre cito, um pastor anglicano, ele disse que o cristianismo tem 5 quilômetros de extensão, mas muitas das vezes 5 centímetros de profundidade. E por isso eu propus, pensando, refletindo, essa série sobre crescer. Nos 2 últimos domingos, eu falei sobre o crescimento na graça e depois falei sobre o crescimento no conhecimento. Hoje, eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 4, em que o apóstolo Paulo vai falar para a gente sobre um outro tipo de crescimento. E eu quero convidar vocês a essa leitura de Efésios, capítulo 4, dos versos de 1 a 16. Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 16. Só um adendo sobre a carta de Efésios, né? A carta de Efésios, de Gálatas e de Colossenses, eu diria que é o tripé, e talvez de Romanos, né? Do pensamento teológico do apóstolo Paulo. Eu colocaria essas 4 cartas como os fundamentos do pensamento teológico do apóstolo Paulo. E na carta de Efésios ele está fazendo um tratado explicando a respeito da fé para uma comunidade, para pessoas que ainda não haviam entendido a fé em Jesus. Estavam começando a entender e começando a compreender o que significava isso. Então no capítulo 4, verso 1, Paulo começa dizendo assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. As pessoas leem essa palavra chamado como um destino que Deus deu a algumas pessoas. Só que no Novo Testamento a palavra chamado, todas as vezes que ela aparece, ela está falando sobre a nossa comunhão com Cristo. O chamado no Novo Testamento é sempre o chamado para estar com Cristo, ser salvo por Ele, ser resgatado por Ele. Chamado não é uma vocação específica de um grupo pequeno de pessoas. Chamado sempre tem a ver com a nossa comunhão com Cristo, a nossa salvação. Então Paulo diz, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Que coisa difícil. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Eu não vou falar sobre esse versículo aqui, mas essa única afirmação de Paulo já mudaria radicalmente a nossa concepção binária da fé. Deus é tudo em todos. Não existe nada que esteja fora de Deus. Absolutamente nada. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Então, quando ele vai falar sobre agora a particularidade, ele usa o termo dádiva, da onde a gente tira a palavra dom.
A gente pode dizer que a cada um de nós ele deu um dom, né? Uma graça. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. O que Paulo está dizendo, obviamente, é que Cristo morreu. A lógica de descer ao mundo inferior, o Sheol, é que ele de fato morreu, né? E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Bom, essa carta, esse trecho é riquíssimo de teologia, de compreensão do Evangelho de Cristo, né? Mas nós estamos conversando sobre crescer. E hoje eu quero pensar com você sobre crescer em comunidade. O que significa isso? Porque Paulo está escrevendo uma carta para uma região de igrejas, que é a igreja e essa região de Éfeso. Mas antes de eu falar sobre crescer em comunidade, como eu vivo num país evangélico, cristão, né, eu quero dizer o que não é crescer em comunidade. Crescer em comunidade, em primeiro lugar, não é ficar se intrometendo na vida dos outros. Isso é importante a ser dito, porque algumas pessoas se colocam num lugar de entender que para ser cristão, de verdade, eu tenho que manter a pureza, seja lá o que isso significa, da igreja. E aí, para isso, eu tenho que ficar vigiando a vida de todo mundo o tempo todo, para que ninguém cometa nenhum erro. Eu lembro que, quando eu era adolescente, eu estava começando a frequentar a igreja, e aí teve um dia que eu fui para o carnaval, né? Para um bloquinho que tinha perto da minha casa. Aí um senhor mais velho chegou para mim e falou assim: Herbert, agora você é um cristão e você não pode ficar mais indo para bloquinho de carnaval. Se fosse hoje, eu ia falar assim: eu te perguntei alguma coisa, mas como não foi hoje, eu ouvi aquilo e fiquei, meu Deus, eu não posso mais ali no bloquinho. E eu fui comprar refrigerante, porque o comércio da rua estava fechado e o único lugar que tinha refrigerante para ser vendido era no bloco do carnaval. E aí eu fui para isso. Ele achou aquilo um absurdo, né? Então, crescer em comunidade não é esse tipo de coisa. Não é virar comentarista da vida alheia. Você vê as redes sociais, e é muito interessante como que a rede social ela tem coisas maravilhosas, coisas legais, interessantes, mas, por outro lado, também tem muita coisa assim, comentário da vida alheia, comentário da igreja alheia, o que fulano fez em tal igreja, e aí um diz absurdo, outro concorda. Eu acho que isso não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui sobre crescer em comunidade, e também não é ficar se metendo na microgestão das relações individuais ou familiares. Até porque família, ela não é uma coisa, um bloco monolítico em que todas são absolutamente iguais. A família é uma palavra polissêmica, que significa para cada um que a vive uma coisa diferente. Bom, por outro lado, eu também não posso cair numa fé absolutamente individualista, indiferente, que diz assim: o que importa da vida cristã sou eu e Deus.
Não, isso também não é verdade. Essa lógica de que o que importa sou eu e Deus não é também a fé cristã. Porque o que o apóstolo Paulo acaba de dizer, para a gente suportar uns aos outros em amor, só é possível se existe o outro, se existe alteridade, se existe alguém com quem eu me relacione e eu tenho que suportar, que eu tenho que amar, que eu tenho que conviver, que eu tenho que... Então, a fé cristã também não é um caminho individualista. A fé cristã também não é uma fé sem compromisso comunitário. E eu diria que esse talvez seja o nosso maior desafio. O desafio não é acreditar em Deus. O desafio é entender a importância da comunidade quando se tem fé. E fé também não é uma fé sem serviço ao próximo. E aí eu quero destacar então, tendo dito isso, como é que a gente pode saber que a gente está crescendo em Cristo? Como é que eu posso verificar esse tipo de coisa? Eu quero crescer em Cristo, como Paulo diz, olha, cresçam nele, amadureçam, aperfeiçoem-se em Cristo, até que cheguemos à plenitude da fé. Como é que eu chego à plenitude da fé? Será que eu quando chego à plenitude da fé, viro uma pessoa assim meio esquisita, meio mística, que agora começo a falar de um jeito assim muito diferente de todo mundo? Bom, eu trouxe algumas impressões do texto, A primeira coisa que a gente precisa entender, que para a gente crescer na fé, nós precisamos de pessoas dons, de pessoas capazes, de pessoas que nos ajudem a ir à maturidade. Quando o apóstolo Paulo diz no verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Um adendo sobre o texto aqui. A palavra pastor mestre não pode ser separada, não é pastores e mestres. No Novo Testamento, e o termo que Paulo usa aqui, é a mesma coisa, pastor mestre. O que são essas coisas aqui? Esses nomes? Porque tu liga a televisão, apóstolo é o que para você? Valdemiro Santiago, mais quem? Não sei muito o nome, só sei desses famosões aí. E por aí vai, o cara é apóstolo. E aí tem aqueles que são profetas. Na nossa cultura, profeta é quem faz o quê? Revela nome, CPF, o que vai acontecer amanhã. É uma adivinhação só, E se der certo, é profeta. Se não deu certo, não é profeta. Bom, evangelistas e pastores e mestres. A palavra apóstolo, ela designa um grupo de pessoas muito específico do Novo Testamento que não se reproduzem mais, que não existem apóstolos hoje. Apóstolos são aqueles que Jesus pessoalmente designou. Isso é apóstolo. Que são os 12 e o apóstolo Paulo, como ele diz, eu sou um apóstolo fora de tempo. O próprio Jesus designou essas pessoas. Tem alguns outros apóstolos no Novo Testamento que foram enviados. A palavra apóstolo, ela não foi traduzida e virou um cargo, Cargo apóstolo, mas não era um cargo. A palavra apóstolo significa enviado. Então, o que é um apóstolo? Alguém que foi enviado por Jesus. O próprio Jesus falou, agora vão e façam isso, isso, isso. Ele é um apóstolo, que dentro da estrutura judaica do Antigo Testamento, era um comissário, um emissário, um embaixador. Ele era um sheliakim, um emissário, alguém que falava em nome de uma outra pessoa. Os apóstolos, eles eram um grupo específico de pessoas. Por isso que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Se existem apóstolos hoje, a gente tem que rasurar a Bíblia e colocar os ensinamentos dessa pessoa colocada lá. Porque se a igreja está fundamentada na doutrina, no ensino de apóstolos e profetas, então o que é dito pelos supostos apóstolos hoje tem que ser colocado na Bíblia. Por isso que não cabe mais a palavra e a ideia de apostolado hoje. Apóstolos é um grupo muito específico de pessoas. Quem eram os profetas do Novo Testamento? Uma diferença importante de você entender.
O profeta no Antigo Testamento, ele não era um adivinho do futuro. Tem gente que pensa assim, não, o profeta é quem fala do futuro. Não. O profeta do Antigo Testamento é um guardião da aliança. Quando os profetas dizem, Deus vai trazer uma nação estrangeira para destruir o povo de Israel, para levar para o cativeiro, eles nada mais estão fazendo do que aquilo que está no contrato entre Deus e o povo de Israel. O contrato era, se vocês obedecerem, bênçãos. Se vocês desobedecerem, maldição. Maldição é o quê? Vocês vão voltar para o cativeiro. Então, quando o profeta fala, se vocês não cumprirem o acordo, vocês serão levados para o cativeiro, eles não estão falando do futuro, eles estão falando do acordo, do contrato. Você aluga um apartamento e lá no apartamento tem cláusula. Se você quebrar, você paga uma multa. Então, imagina que o profeta seria dizer, olha, se você quebrar o contrato, você vai pagar a multa. Aí tu quebra o contrato, aí ele diz, tá vendo? Agora tem que pagar a multa. Ele não está adivinhando o futuro, ele está guardando o contrato, ele está guardando a aliança. Então o profeta não era aquele que adivinhava o futuro, é aquele que guardava a aliança, aquele que denunciava o povo de Israel quando eles não estavam cumprindo o acordo. Jesus falou que o último profeta foi quem? Quem que foi? João Batista. Os profetas foram até João Batista. Aí Paulo está dizendo aqui, ele designou alguns para profetas. Quem eram os profetas no Novo Testamento? Eram os pregadores. Por isso que na carta de Corinto, Paulo diz assim, que 2 ou 3 profetizem e os demais julguem. A profecia no Novo Testamento é agora a palavra ensinada. Antigamente, a gente não chamava quem faz o que eu faço de pregador. Chamava de alguém que profetiza, a arte da profecia, a arte do profetizar. Mas não é uma profecia em termos de você adivinhar o futuro, é uma profecia em termos de que eu estou comunicando a palavra de Deus para alguém. De maneira relativa, porque vocês estão ouvindo e cada um de vocês ouvem a pregação de uma maneira, ela se conecta ao seu mundo interno de uma forma e vocês estão julgando, isso é bom, isso não é bom, isso é correto, isso não é correto, porque 2 ou 3 profetizam e os demais julguem. Então a profecia é a pregação no Novo Testamento. Até porque, como que a gente julgaria uma coisa que ainda vai acontecer? Como é que eu posso julgar? Se 2 ou 3, eu estou usando o termo do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 14, né? Outros para evangelistas. Evangelista é aquela pessoa que sai anunciando o evangelho, que fala com facilidade, e outros para pastores e mestres. Paulo diz, eles são responsáveis por preparar. A palavra preparar aqui, ela tem esse significado de você treinar uma pessoa, não é pegar um conteúdo, um livro e falar assim, leia isso aqui. É de você ajudar a pessoa a fazer alguma função. Tipo assim, você imagina que um professor e um aluno, né? No nosso mundo de hoje, um professor e um aluno está muito associado a um mundo acadêmico, a um mundo em que o conhecimento é intelectual. Mas vamos pensar em profissões que são mais manuais, por exemplo, mais concretas. Sei lá, um artesão, uma pessoa que vai tocar um instrumento. Você ensinar, você preparar essa pessoa, é treinar o talento dela, é treinar o dom dela, é ajudar a pessoa a executar aquilo que ela está aprendendo. Então, pode ter teoria, pode ter tudo isso, mas é uma maneira dela executar alguma coisa, né? E esses ministérios aqui, eles têm um único objetivo: preparar pessoas para consertar, alinhar, ajustar, amadurecer a comunidade. Então, o papel dos ministérios, das pessoas que têm esse dom, e na verdade, para o texto bíblico, não é que elas têm um dom, elas são um dom de Deus para a comunidade. Deus deu pessoas como dons para a comunidade. Agora, quando a gente fala desses cargos aqui, né, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, você pode pensar que é um cargo eclesiástico. A pessoa
ela trabalha, né? Alguém fala assim, Herbert, você é o quê? Eu não uso para mim o termo pastor, até porque, gente, eu estou com calor, vocês estão com calor ou estão de boa? Tranquilo, eu vou tirar meu casaco então. A gente usa o termo pastor e eu não gosto desse termo. Por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, que durante muito tempo, ninguém era chamado assim, como se fosse um cargo. Você é um advogado, você é um médico, você é um psicólogo, você é um dentista, você é um pastor. É assim que a gente pensa, cargos, né? Só que para a Bíblia, e durante muito tempo, ninguém se chamava de pastor. Não tinha esse termo, que, ao meu ver, é muito ruim. Ele empobrece a consciência da igreja a respeito de quem faz esse papel do cuidado, do ensino e por aí vai, né? Por que eu estou dizendo isso? A única vez que no Novo Testamento aparece a palavra pastor designada para pessoas é aqui, é uma única vez. A gente pegou essa palavrinha e criou uma estrutura eclesiástica e que, por conseguinte, criamos um cargo. Pastor virou um cargo. Só que durante muito tempo eram pessoas comuns que, na dinâmica da comunidade, exerciam esse trabalho. O reconhecimento não era dado pelo cargo, então a pessoa tem um cargo, a pessoa tem uma carteirinha, a pessoa tem esse título, então ela é. É só uma vocação exercida no meio da comunidade, que as pessoas iam reconhecendo aquelas pessoas que naturalmente, por causa de uma vocação, faziam isso. O problema é que, com a institucionalização da igreja, a gente criou cargos para designar vocações e que não necessariamente quem tem o cargo tem a vocação. E aí eu confundo as coisas todas e falo, você é isso porque a igreja te deu esse cargo. Gente, essa linguagem, primeiro, ela é muito ruim e desatualizada. Porque quando eu falo que Herbert é pastor e vocês são rebanho, o que eu estou dizendo no fundo? Primeiro que tem uma lógica hierárquica aqui. Eu estou cuidando de vocês. Gente, vamos ser sinceros, para uma igreja que quer ser de pessoas adultas, a gente entende que cada um cuida um do outro, inclusive vocês de mim. Porque se eu sou o pastor e tenho toda a responsabilidade de cuidar de todo mundo, eu não dou conta disso. Jesus é o pastor da sua igreja. Ele que cuida das suas ovelhas. Inclusive, Jesus falou que, olha, no dia que ele vier, ele vai separar o bode das ovelhas e a gente não sabe quem é quem. Certo? Além de criar uma lógica hierárquica e desigual, dá uma sensação de que quem cuida na igreja é uma pessoa. Quem lidera, enquanto os outros passivamente recebem o cuidado. Só que, do ponto de vista do Novo Testamento, quem faz a função do cuidado não é uma pessoa, é toda a comunidade. No sentido do Novo Testamento, a comunidade é uma comunidade de autocuidado, de cuidado mútuo. Vou dar um exemplo. A expressão uns aos outros no Novo Testamento aparece mais de 57 vezes. Orem uns pelos outros, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, suportem uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Para quem é dito essa expressão? Para a figura pastor ou para a comunidade? Comunidade. O problema é que, com a criação da instituição cristã, você pega todas essas expressões e designa a uma única pessoa. Eu empobreço a lógica da comunidade. Vou dar um exemplo. Alguém fica enlutado na igreja porque perdeu um ente querido. Imagina que 60%, 70% das pessoas vão até essa pessoa enlutada, cuidam dela, conversam com ela, mas a figura institucional não foi. O que ela diz? A igreja me deixou, a igreja me esqueceu.
Porque na cabeça da maior parte das pessoas, se a figura institucional não fizer isso, a igreja não fez. No Novo Testamento, a igreja não é uma figura. A igreja é o que a comunidade faz. E isso faz toda a diferença. Então, uns aos outros tem mais a ver com o nosso cuidado que a gente exerce uns com os outros do que com essa função. Então, o que eu faço? Eu lidero a Viva, eu e Júlio, a gente senta para cuidar das finanças, a gente pensa estrategicamente, é uma função muito mais de liderança, e o que eu faço é uma função muito mais de pregação, de profecia, de ensino, do que necessariamente ser essa figura exclusiva do cuidado. Eu também sou parte dessa comunidade que cuida uns dos outros, mas não a única pessoa a fazer isso. Eu acho que toda religião tem essa figura paternal que infantiliza os seus fiéis. O padre, o pai de santo, a mãe de santo, o pastor, são figuras paternais que infantilizam as pessoas, porque elas vivem eternamente numa lógica de que eu sou dependente das palavras, do pensamento, do que ela está me dizendo para fazer ou deixar de fazer. E isso não é só na igreja, isso acontece em qualquer religião. Essa figura que cuida de todos infantiliza todo mundo, por outro lado. Então, o caminho do evangelho é um caminho de autonomia dos termos mais absolutos. Por isso que, nesse ponto, sou radicalmente protestante. Nós, protestantes, em Martinho Lutero, começamos a dizer o seguinte: cada crente é sacerdote de si mesmo diante de Deus. Cada um presta contas de si mesmo diante de Deus. No segundo ano da minha faculdade de teologia, eu quase fui reprovado, né? E por quê? O pastor lá, sênior, tinha me designado para trabalhar com outro pastor, um pastor que era cego, e eu tinha que ficar levando ele no ônibus para os lugares. E eu odiava aquilo, me desculpe o preconceito, mas eu odiava aquilo, porque eu achava que não tinha nada a ver com o que eu devia fazer na minha formação. Eu odiava aquele negócio. E eu não queria. E aí no final do ano ele me falou assim: Herbert, tem que conversar contigo. Eu falei, vamos lá. Ele falou assim: olha, eu acho que você não tem vocação pastoral, você tem que fazer outra coisa. Eu fiquei triste, assim, abatido, voltei para casa, falei para os meus pais que eu não ia mais voltar para São Paulo e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui entender o que ele estava chamando de vocação, né? E realmente, para aquela vocação, eu não tinha dom não tinha talento, não tinha habilidade. No ano seguinte, mudou, esse pastor, que era o principal, ele mudou, foi para outro lugar, e eu fui trabalhar com uma outra equipe. Na outra equipe, eu podia fazer aquilo para o qual eu estava mais habilitado, né? Eu podia ensinar, eu podia falar, eu podia liderar, que era uma coisa que eu gostava mais. O que aconteceu? Ninguém mais tinha dúvida da minha vocação. E aí, aquilo foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu aprendi que a instituição pode matar vocações se colocar pessoas vocacionadas em lugares errados, em lugares que não são delas. E eu estou falando isso da igreja, mas eu posso pensar isso para a vida, porque nenhuma vocação é exclusivamente religiosa. As vocações, elas são para a vida. Você pega uma pessoa ótima, coloca ela no lugar errado, você mata aquela pessoa. E não é porque ela é ruim, é porque ela está no lugar errado. A capacidade dela, os dons dela, os talentos dela não estão conectados às coisas que ela deveria fazer. E isso funciona para qualquer coisa nessa vida. Por isso que eu estou dizendo, as nossas vocações, os nossos dons e talentos têm que estar sendo exercido no lugar certo, da maneira correta, senão a gente vai se perdendo ao longo do caminho. Quando Jesus ele vier resgatar a sua igreja, como diz o texto bíblico, ele não vai perguntar para você assim: Júlio, você confirmou se o Herbert foi ao hospital quando eu estava enfermo? Você confirmou se o Herbert foi ao presídio quando eu estava preso? Jesus vai perguntar para nós: onde você estava quando eu estava com fome? Onde você estava quando eu estava sem roupa? Onde você estava quando eu estava passando frio? Onde você estava quando eu estava preso? Isso significa que essa é uma pergunta para toda a igreja.
não para uma única pessoa. A instituição cristianismo criou uma série de regras, uma série de coisas que nunca couberam em Jesus. Vou dar um exemplo. A pessoa vai fazer casamento. Quem tem que fazer o casamento da pessoa? O pastor, o padre, o sacerdote religioso. Por quê? Porque apesar de Jesus nunca ter dito isso, a gente criou um sistema que diz que é o sacerdote que oficia aquela cerimônia, aquela celebração. Isso não faz sentido do ponto de vista do Evangelho. Se a gente gosta do Evangelho, vocês vão ter que entender uma coisa: o Evangelho vai ser contra o cristianismo. O cristianismo inventou um jeito que não cabe em Jesus. Não cabe. E eu estou cada vez mais liberto do cristianismo, graças a Deus. Que religião ruim, igual às outras. Toda religião tem o mesmo funcionamento. E é péssimo. Péssimo. Eu lembro que quando eu estava liderando uma igreja na Baixada, chegou um cara para mim com a chave do carro novo dele e falou assim: ora pelo meu carro para Deus proteger. Eu falei assim: tu botou de seguro? Blinda o teu carro, meu irmão, porque não é a oração que protege nada. Essas dinâmicas mágicas, religiosas, elas prejudicam a nossa vida, a nossa mentalidade. Por isso que tem muita gente hoje frustrada com Deus, dizendo: mas eu sempre criei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e onde Deus estava quando tudo desabou? No mesmo lugar. Só que você acreditou num Deus que é o gênio da lâmpada. A segunda coisa, se a gente quiser crescer na fé, é que a gente precisa caminhar em direção à maturidade. Paulo diz: então não seremos mais imaturos como crianças. A característica da criança é a imaturidade. Ela não consegue dar contornos às suas dimensões emocionais. Se uma criança estiver frustrada no meio de uma multidão, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai fazer, porque ela não tem contorno ainda para sustentar, para conter quem ela é. Então, Paulo diz: nem seremos levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que essa inconstância de gente que vai de um lado para o outro é resultado de uma fé imatura. Imatura. Tem gente que vive buscando uma experiência cada vez mais extraordinária. Inventaram uma palavra, gente, que é uma insanidade teológica, que é a palavra, adivinhem, Deus tem um grande mistério. No Novo Testamento, a palavra mistério é aquilo que está descoberto. O mistério foi revelado, o mistério é Cristo. Cristo foi revelado, não tem mais mistério. E aí inventaram uma outra palavra: temos que buscar o sobrenatural. Aí você fala assim: sobrenatural, onde que é? Que ET é esse? Jesus nunca ensinou para a gente a buscar sobrenatural nenhum. Ele ensinou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que em nome da busca do sobrenatural, tu cria uma religião de frenesi, incansável, de cultos intermináveis, de músicas mântricas que você passa 4 horas dentro daquilo e diz: eu tive um encontro maravilhoso com Deus. E nem 1 centímetro da consciência daquela pessoa mudou. Por quê? É religião barata, é graça barata, como diz o Dietrich Bonhoeffer. Gente que não consegue crescer é gente dividida, levada pelo brilho dessas mentiras ilusionistas que a religião pode promover. É a religião de Simão, que pede para Pedro, diz o seguinte: quanto custa esse poder de curar os enfermos? Eu quero comprar. Pedro diz: você está cheio do diabo no teu coração. É gente que seduz pelo poder da ilusão, pelo poder do auditório, pelo poder da música.
Cara, quantas pessoas eu já vi dizendo o seguinte, que na hora do culto a banda fica junto, e ele cresce a voz, a banda cresce junto, ele diminui, a banda diminui junto, e a multidão vai ao êxtase naquilo, achando que isso é uma experiência de fé, e não é. Não é. Esse é um movimento de massa, é um movimento que infantiliza as pessoas. A imaturidade é sempre o caminho mais fácil, mais feliz. Gente muito deslumbrada com a vida, gente assim muito positiva, que tem uma positividade que você fala, nossa, que vida é essa que essa pessoa vive? É infantil, é imatura. Porque quanto mais madura uma pessoa é, ela vai ser capaz de integrar os aspectos negativos dela e positivos dela. Bons e ruins, maus, terríveis, que ela não gosta, e aquilo que ela tem de bom também. É uma sobriedade de si mesmo, do mundo, da realidade. Mas gente que tem uma visão de vida muito simplista, torna tudo mais fácil. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, só tem 2 caminhos, é isso ou aquilo. E eu pensei dentro de mim, isso aparentemente é verdade. Torna a vida mais fácil, mas não é a realidade. Você vai para o chão da vida, para a realidade, você fala assim, existem 2 caminhos, mas uma gradação de tons de cinzas tão enorme. A vida de uma pessoa não pode ser reduzida, é isso ou aquilo. A história de ninguém pode ser resumida a um erro ou a um acerto. Ninguém é herói, ninguém é vilão, nós temos gradações da nossa realidade. Por isso que, se vocês quiserem ler um texto da Hannah Arendt sobre a coisa do mal, né? Da onde vem o mal? E na história, o mal é uma figura mítica, monstruosa, e a Hannah Arendt diz, não, o mal é extremamente banal, comum, cotidiano. Pessoas simples que estão vivendo aqui comigo cometem atrocidades. O mal é nosso, é humano. O bem também é nosso, é humano. Então, quanto mais capaz a gente é de sustentar complexidades, tons de cinza, diversidade, mais amadurecidos nós somos. A maturidade é a capacidade de integrarmos diversidade. Tem gente que odeia a diversidade porque não suporta a alteridade, não suporta o outro. E quer apagar o outro para que o mundo inteiro se pareça com o seu narcisismo. Quando eu faço isso, eu acabo com a dimensão do que é uma das coisas mais desafiadoras da fé, sabe o que é? Unidade. Jesus falou, o mundo conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu só sou capaz de mostrar para o mundo que eu sou discípulo de Jesus, não pela verdade, não pela regra, não pela lei, mas pela minha capacidade de amar uns aos outros. A unidade. E aí eu termino com o que uma fé madura nos leva? Para onde que ela nos leva? Aí Paulo diz lá em Efésios 4,16, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. No final das contas, crescer, amadurecer, nos torna mais capazes de amar. Nossa, eu cresci tanto na fé, mas agora eu odeio. Eu sou hate de tudo e de todo mundo. Eu não suporto as pessoas. O meu mundo virou um castelo fechado. Eu não consigo mais conviver com ninguém. Eu brigo com todo mundo. Você não amadureceu na fé. Você se tornou insuportável. A maturidade na fé nos leva a crescer em amor. Quanto mais capaz de amar eu sou, mais maduro na fé eu também sou. Crescer sem amor é desastroso. Ter amor sem crescimento também vira clube, vira um grupinho fechado. Então Paulo está dizendo que pessoas vocacionadas, carismáticas, dons de Deus para a comunidade, criam essa tensão positiva que nos ajuda a crescer em amor. Porque tem coisa que cresce, mas não tem amor ali. Tem igreja que cresce, mas não tem amor. Tem grupo que cresce, mas não tem amor. Mas tem grupo que tem amor, mas também não cresce, não inclui.
Isso é ausência de amor também. Porque o amor, ele inclui cada vez mais. O amor na Bíblia não é um sentimento positivo em que a pessoa diga, nossa, hoje eu estou bem com a vida. O amor na Bíblia é uma ação. É a minha capacidade de incluir quem é diferente, de tolerar quem eu talvez não goste tanto. Por isso que o Richard Rohr, num livro dele, O Cristo Universal, ele diz que o amor, ele é sempre mais expansivo. É a nossa capacidade de incluir em vez de excluir. É a nossa capacidade de diminuir barreira ao invés de levantar muros. É a nossa capacidade de criar mais realidades ao invés de matar realidades. A evolução espiritual é marcada pela capacidade de superar o pensamento dualista. Nós contra eles. O amor maduro não é algo que você dá apenas àqueles que pensam, agem ou creem como você. À medida que crescemos espiritualmente, nossa capacidade de compreender, amar, perdoar se expande e vai abrangindo a tudo e a todos. Que reflete o quê? O amor incondicional de Deus. Por isso, para resumir, a gente precisa de pessoas carismáticas, que têm um dom. Essas pessoas precisam ajudar a gente a crescer, a ter maturidade. Mas a maturidade me leva necessariamente à capacidade de amar mais. Ser maduro na fé é ser mais amoroso. Esse é o grande sinal de que nós crescemos na fé. Amém. Amém. Hoje, desafio enorme de pregar com todo tipo de barulho, disputando com tudo, mas eu espero muito que essa mensagem fique aí no seu coração para você pensar e digerir, tá bom? Gente, que Deus abençoe a todos, bom domingo, tá? A gente se vê nas Casas Vivas ou no domingo que vem. Até lá.